Numa sequência de matérias que eu vou te trazer nesse editorial, eu vou mostrar para você que hoje é só mais um dia normal na República das Bananas. Ou, se você preferir, República das Melancias. Ou então, lembrando que é mês de junho, que tal República de Quadrilhas? Pois é o que a gente vai entender a partir de uma matéria da Jovem Pan. Por unanimidade, Câmara dos Deputados confirma a cassação de Deltan Dallagnol. A mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou, por unanimidade, relembre, unanimidade, a cassação de Deltan Dallagnol, que era do Podemos, na tarde de terça-feira, 6 de junho. O parlamentar mais votado do Paraná teve o reajuste de candidatura cassado, também por unanimidade, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos entender um pouquinho mais disso aqui? Talvez você não lembra de Deltan Dallagnol, que eu acho difícil, e Moro, o que também acho difícil. Esses dois foram figuras protagonistas na Lava Jato. A Lava Jato, quando aconteceu, trouxe orgulho a muitos brasileiros. Talvez para você não, mas para mim trouxe. Porque foi a primeira vez que a gente viu corruptos indo para a cadeia no nosso Brasil. Uma coisa é certa. Esses mesmos corruptos que foram para a cadeia por causa da Lava Jato conseguiram voltar ao poder. E agora, eles não querem só impunidade, eles querem vingança. O que aconteceu em relação a Deltan Dallagnol? O Tribunal Superior Eleitoral, cujo ministro que votou, inclusive, era alvo da Operação Lava Jato. O ministro do TSE era alvo da operação que o Deltan Dallagnol fazia parte. E esse ministro votou pela cassação do Deltan Dallagnol. Olha só que absurdo. Segundo eles, Deltan Dallagnol respondia por processos. Lá no Ministério Público, processo administrativo disciplinar, enquanto era procurador. Adivinha quem impetrou o processo? PT, PSOL. Pois é, segundo eles, pode ser que esse processo que o PT e o PSOL impetrou no Ministério Público pudesse levar à inelegibilidade do Dallagnol. Então, nesse caso, como ele pediu para sair do Ministério Público, nós temos que fazer o quê? Aplicar a pena mais dura, demissão do Dallagnol, ou seja, inelegibilidade dele. E foi o que o TSE entendeu. E assim, Dallagnol foi cassado. Mas isso foi para a Câmara dos Deputados. Lira falou que ninguém tirava um deputado se não fosse a própria Câmara. Foi fala do Lira. Acontece que a Câmara ela só tinha dois caminhos: acatar ou rejeitar. Para rejeitar, é só se houvesse dúvida em relação ao procedimento. Ou seja, se houvesse ilegalidade no procedimento e não no mérito. O que isso quer dizer? Se não fosse o foro competente, o TSE, ou se algum juiz fosse impedido, né? Aí, nesse caso, a Câmara poderia intervir. Não fez. Não fez. E Deltan Dallagnol hoje está cassado. Literalmente, não há mais a possibilidade dele retornar ao cargo. A não ser uma ação que ele impetrou no próprio STF, que foi para o Dias Toffoli, e que a chance dele reverter isso é, com toda certeza, mínima. Então, perseguir corruptos no Brasil é muito arriscado. Todo mundo sabe disso. Mas enquanto Deltan Dallagnol teve a confirmação da sua cassação, eu trago uma matéria do O Antagonista. O Supremo Tribunal Federal hoje absolveu um dos ministros do Lula, o Valdez Góes, que é do Amapá. O que aconteceu em relação ao Valdez Góes? Deixa eu explicar para vocês. Peculato é o nome que se dá quando alguém furta os cofres públicos, quando um servidor furta os cofres públicos. O STJ tinha reconhecido que Valdez Góes tinha praticado peculato. Como? Em relação aos consignados dos servidores lá do Amapá. Vamos entender. Os servidores pagavam as prestações dos consignados, o Valdez Góes separava esse dinheiro e utilizava em outra finalidade. Essa era a decisão do STJ. Até que ele recorreu
Isso aconteceu em 2019, salvo engano. Ele recorreu e com esse recurso chegou ao STF. E o STF, enfim, anulou a condenação que tinha dado 6 anos de prisão e inelegibilidade de Valdez Góes. Então agora ele está inocentado, inocente, vigora sobre ele o princípio da presunção de inocência e ele não tem mais nenhuma condenação contra ele. Vamos lembrar que hoje também o que acontecia era a análise do recurso que o Lira tinha impetrado no STF. Lembra que depois que Lira caçou briga com o Lula, chamou o Lula para briga, o STF resolveu, do nada, marcar o julgamento do recurso do Lira. E aí a questão era a seguinte, olha, seu processo está na minha mão. A depender do que você decidir, aí a gente define também o que a gente decide de cá. Essa foi a mensagem que os aliados do Lira entenderam. E aí, hoje, a turma do STF decidiu arquivar a investigação contra Lira. Votaram pelo arquivamento os 5 ministros da turma. André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, o Dias Toffoli, o Luiz Fux, o Alexandre de Moraes e o Roberto Barroso. A investigação, que mirou a apreensão de R$106 mil em dinheiro com o assessor parlamentar do Lira lá em 2012. Coincidência, só coincidência, desde 2012 a votação aconteceu agora que Lira resolveu caçar briga com o Lula. Só que assim, ainda tem um recado, porque a Polícia Federal partiu para cima do Lira. Ou seja, tem mais coisas do Lira no STF. Então, se Lira não andar conforme a cartilha, pode ser que dê ruim. Exemplo, essa matéria do Estadão, que, segundo a apuração da Polícia Federal, entendeu que Arthur Lira indicou 33 milhões do orçamento secreto para kits de robótica, que foi investigado pela PF e que se descobriu que um ex-assessor do Lira tinha 4 milhões dentro de um cofre. Essa é a informação que veiculou na grande mídia, ou seja, a qualquer momento isso volta. Vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? Bora prestar atenção. A grande questão é que hoje, grande parte dos deputados e dos senadores tem sobre eles investigações no STF. E a grande questão, vou dar um exemplo para vocês, a indicação do nome do Zanin, que é o advogado do Lula, para ser ministro do STF. O STF quer que seja aprovado. Dos 41 senadores que precisam votar para que Zanin seja aceito, 35 têm processos no STF que a qualquer momento pode ser julgado. Então, é uma trama, é uma teia de conchaves que não existe liberdade hoje para qualquer parlamentar tomar suas decisões, porque a maioria está com o rabo preso. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então, não existe hoje uma imparcialidade, ou seja, ou eles andam de acordo com a cartilha, ou acaba dando ruim para eles. E eu vou mostrar agora em mais uma matéria para vocês. Eu vou explicar aqui, ó. A galera da esquerda tá ovulando, tá? Eu sou defensor da Lava Jato mesmo. Para mim, a Lava Jato foi motivo de orgulho, porque ali na Lava Jato a gente viu pela primeira vez juízes e promotores caçando aqueles que jogavam dinheiro público pelo ralo. E aí, eles querem agora acabar com a Lava Jato. E aí, o que aconteceu, tá? Eu vou trazer essa matéria da Globo para explicar para vocês. O que aconteceu? Depois que o Lula assumiu, o judiciário resolveu colocar um novo juiz, chamado Apio, que é filho de um político que inclusive fazia parte da Lava Jato. Ou seja, fazia parte como investigado. Segundo denúncias do Sérgio Moro, ele fazia parte da planilha da Odebrecht. Isso é informação do Sérgio Moro, tá? A grande questão é que ele entrou na Lava Jato e começou a chamar aquelas pessoas que haviam feito delação, ou seja, assumiram. O que é delação? Vamos dizer que existe uma pessoa aqui que está sendo acusada de ter roubado dinheiro público.
Aí ela chegava na frente do juiz e falava: olha, eu confesso que eu roubei, eu devolvo parte do dinheiro e denuncio quem roubou também. Você diminui a minha pena? Sim. Isso é delação premiada. Ou seja, o cara se assume, ele delata alguém e é premiado com a redução de pena. Então, muitos caras que fizeram a delação premiada para fugir da pena e devolver o dinheiro roubado, começou a ser chamado por esse juiz Ápio, o novo juiz da Lava Jato, de esquerda, para rever o posicionamento dele e dizer que foi ameaçado por Moro, por isso que ele fez a delação e devolveu o dinheiro. Só para você ter uma noção, esse juiz novo da Lava Jato, ele tinha no codinome do acesso ao judiciário Lu 2022, ou seja, Lula 2022. E ele tinha doado R$13 para a campanha do Lula. Isso aí a mídia noticiou. Só que foi feita uma denúncia que ele tinha feito ameaças a um filho de um desembargador. E a voz dele foi reconhecida por um perito da Polícia Federal. E aí, esse juiz que queria acabar com a Lava Jato, de esquerda, foi expulso da Lava Jato, foi retirado da Lava Jato pelo TRE, lá de Curitiba, do Paraná. O que é a questão que está deixando os esquerdistas eufóricos e afoitos agora? Foi feita uma nova perícia. E essa nova perícia entendeu que a voz que estava ameaçando o filho do desembargador não era desse juiz Ápio, que é de esquerda, não era dele. Então, fizeram uma perícia particular e os advogados apresentaram essa perícia particular para dizer que o juiz Ápio não ameaçou ninguém. Só que aí tem um pequeno detalhe nessa matéria da Globo. Vamos lá. Perícia apresentada por defesa de Ápio. Ápio é o juiz da Lava Jato, o novo que foi afastado, questiona o laudo usado para afastar juiz da Lava Jato. E aqui a gente traz, esse é o juiz Ápio da Lava Jato, que assumiu o lugar do Moro. Depois, a primeira juíza, que fazia parte lá da Lava Jato com o Moro, assumiu de volta no lugar dele e pediu para sair, diz que é suspeita para estar lá, tá? Mas aqui a gente tem um ponto aqui que a gente tem que analisar. O laudo que foi apresentado pela defesa na segunda-feira foi feito pelo especialista em fonética forense Pablo Arantes e atribui nível 0 de compatibilidade na escala de +4 a -4. Vamos entender esse negócio de +4 a -4. Foi feita uma gravação de supostamente o juiz, né, segundo acusa o Moro e outros, de que ele estava ameaçando o filho do desembargador, e isso foi gravado. E aí, o laudo da PF falou o seguinte, olha, -4 quer dizer que não era ele de jeito nenhum. +4 é certeza que era ele. O laudo deu 3, +3, ou seja, vamos dizer em percentual, 95% de chance que era ele. Esse laudo, e aqui que eu quero que você grave o nome, Pablo Arantes, falou, olha, de -4 a +4 eu dou 0, ou seja, 50%. 50%. Aí todo mundo tá lá, não foi ele, o laudo diz que não foi ele, olha só, mentiram, não foi o juiz da Lava Jato que ameaçou. Só que quem é Pablo Arantes? Esse é o grande ponto. Pablo Arantes é doutor em linguística pela Unicamp. Você não entendeu o que é isso aqui? Você não viu essa matéria? Então deixa eu te explicar. Esse aqui é o site do Brasil 247, um site de extrema esquerda. Dá uma olhada só nas matérias. Discurso da polarização entregará a reeleição de Trump. Preconceito linguístico não serve como arma contra o fascismo. Ódio e eleição, governo e civilização. Xingando Bolsonaro. E aqui ele participando, inclusive, de lives aqui dentro desse site de ultra-esquerda, que é o Brasil 247. Ou seja, é um cara contratado particular de extrema esquerda que agora
está contrariando o laudo da Polícia Federal, que é da base do governo Lula. A Polícia Federal é um órgão do governo Lula. E diz que 95% de chance é do juiz da Lava Jato. Deu para entender um pouquinho mais o que é que está acontecendo na prática? Pois é, acho que deu para você entender, né? Então, enfim, agora eles querem empurrar a goela abaixo, e lógico que vai vir uma decisão ou do STJ ou do STF, mandando o juiz da Lava Jato, que quer acabar com a Lava Jato, de volta, tá? Vamos lá, agora a gente vai falar de CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Esse aqui, para quem não conhece, é o senador Esperidião Amin. Eu tenho o orgulho de conhecê-lo pessoalmente, acho uma pessoa excepcional. Olha só, ele fez um desabafo na CPMI, onde ele escreveu o seguinte. Eu não vou colocar a fala dele para não estender muito o vídeo. Na CPMI de 8 de janeiro dessa terça-feira, defendemos o pedido de acesso e a quebra de sigilo dos relatórios de agência da inteligência, em posse da Comissão Mista de Controle das Atividades. A CPMI começou com força total, fogo no parquinho. E aí, já começou com derrota do governo Lula. Se você não assistiu o editorial das 7 horas, assista. A grande questão é que o Esperidião Amin informou aqui que ele teve acesso ao relatório da ABIN apresentado e o relatório apresentado pelo general do GSI do Lula, que é o Gonçalves Dias, e que o relatório do GSI foi fraudado. E agora o Esperidião Amin quer a quebra dos sigilos dos relatórios da ABIN, quer saber todos os relatórios da ABIN, porque segundo ele tem informação de que desde o dia 6, lembre que o ato aconteceu no dia 8, desde o dia 6, ou seja, 2 dias antes, já tinha informação, a ABIN já tinha passado informação que tinha gente indo para Brasília para invadir. E aí, ele traz um ponto aqui ainda mais importante. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal sabia que os ataques aconteceriam e nada fez. O governo não entrou com a liminar para impedir o ato, não fez nada, simplesmente deixou acontecer. É o que traz aqui de informação o senador Esperidião Amin, que esbravejou hoje na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Tá certo? E aí, pessoal, conseguiu entender as informações que eu trouxe aqui para você? Coloca no comentário se eu fui claro, se eu me fiz claro aqui, explicando para você o que aconteceu em relação ao Deltan Dallagnol, em relação ao juiz da Lava Jato, o Apio, se eu expliquei para você o que aconteceu com o Valdez Góes, que foi cassado, que foi retirada a acusação dele, com o Lira, que foi retirada a acusação dele, e sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Coloca no comentário para mim, tá bom? Obrigado por tudo, um grande abraço, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e amanhã a gente está de volta, trazendo mais conteúdo para vocês. Grande abraço.